Olá, eu sou a professora Tatiane Félix, de Língua Portuguesa da Central de Concursos. E hoje eu quero conversar com você que pretende ser funcionário do IBGE. Você já sabe que estão abertas as inscrições para quem quer participar deste concurso, que é inclusive um concurso muito bom, tem cerca de 24 vagas aqui para São Paulo. Na parte de língua portuguesa, nós vamos conversar um pouco sobre o edital, descobrirmos e desvendarmos então quais são as matérias que vão ser solicitadas para que você possa estudar mais direcionadamente. É sempre importante que quando você for fazer um concurso, não importa qual seja ele, que você antes de mais nada saiba qual é a instituição que vai fazer a prova. Neste caso do IBGE, a instituição escolhida foi a Fundação Getúlio Vargas. Fica aí inclusive a dica para que você procure provas anteriores dessa instituição para saber como é que eles perguntam, para direcionar melhor o seu estudo. Claro que nós estamos aqui, nós da Central de Concurso, para ajudar você nesse caminho aí pelos estudos para as provas mais famosas dos concursos. Se você então verificar o edital, você vai ver que as partes de língua portuguesa elas estão bem extensas. Existem muitas matérias a serem vistas. Então nós vamos organizar aqui em blocos quais são os tópicos mais importantes e aquilo a que você deve se dedicar mais. Você vai acompanhar aí comigo na tela a primeira parte do estudo da língua portuguesa que está associada à interpretação de texto. Olha aí o que a Fundação Getúlio Vargas vai solicitar na parte textual. Acompanhe aí comigo. Interpretação de texto, coesão textual, que é a mesma coisa de nós pensarmos em elementos de construção do texto e sentido. O que vem a ser, então, a coesão textual? É quando o examinador pergunta para você quais foram os elementos, quais foram as palavras que fazem a relação, ou que fizeram a relação textual. São exemplos disso os pronomes, as conjunções. Inclusive, o examinador colocou lá no edital que ele vai perguntar o processo de coordenação e de subordinação das orações. O que isso significa? Quando você reconhece como é que as orações, como é que os períodos foram conectados a partir do uso, por exemplo, de uma conjunção adversativa, de uma conjunção explicativa, de uma conjunção condicional. Então, a interpretação de texto não é só voltada para a leitura, faz parte também você ler o texto e entender as ideias expostas. Mas neste caso, ele também vai te perguntar a estrutura total do texto e ele chamou isso de coesão textual. Tudo bem? Parece bastante coisa e realmente é. Por isso é necessário que você estude e estude direcionadamente. Mais uma vez vou dizer, estamos aqui para te ajudar. Mas na interpretação não é só coesão que aparece. Acompanhe aí os outros tópicos. Gênero textual e semântica, incluindo figuras de linguagem e reescrita de frases. Gênero textual é para você identificar se o texto é uma descrição, uma narração, uma dissertação. Pode ser que de repente ele te mostre, porque está escrito no edital, que ele vai perguntar textos literários e não literários. Uma charge, um texto técnico, algo que faça com que você, a partir do gênero, consiga identificar para que serviu aquele texto. O que nós podemos dizer é que normalmente a Fundação Getúlio Vargas pede o texto dissertativo. Mas nada impede que haja um poema, por exemplo, nada impede que haja um quadrinho, por exemplo, para você interpretar. Mas não é só para entender a ideia, você vai ter que diagnosticar qual é esse tipo de texto. Se é uma descrição, se é uma narração ou se é uma dissertação. Tranquilo? Além disso, você leu aí que ele vai perguntar a semântica. Semântica significa entendimento de sentido. Quando ele pergunta a semântica, ele quer saber o sentido. E nesta prova, a Fundação Getúlio Vargas, diferente das outras instituições a que nós estamos mais acostumados, ele pergunta figuras de linguagem. Você se lembra de nomenclaturas como metáfora, metonímia, catacrese, onomatopeia? Não se lembra de nada disso? Então, vamos estudar juntos esta parte da interpretação de texto, porque é importante. Muitas coisas realmente de português nós não nos lembramos, por isso é necessário que você sente e estude. Sem dedicação, não vai ter jeito. Nós ainda temos tempo, porque a prova vai ser em abril, então se você se organizar, dá para estudar tudo bonitinho. Óbvio que eu vou te ajudar nisso. Além da interpretação de texto, nós temos a parte gramatical.
é um pouquinho mais extenso e vamos acompanhar então na tela quais são os temas do edital em relação à gramática. Acompanhe aí comigo. Ortografia e acentuação gráfica. Lembrando que ortografia e acentuação gráfica, como a prova vai ser agora já em 2016, já vale a nova regra que a reforma propôs. Então, sabe aquela coisa, ideia tinha acento, agora não tem mais, alguns verbos que deixaram de ser acentuados, tudo que estiver associado também à reforma pode aparecer, porque agora a reforma já vale. 2016, a partir de janeiro de 2016, já vale essa reforma. Mas então, ortografia e acentuação gráfica são questões que trabalham com palavras para você saber se são escritas com S, se são escritas com Z, por que junto, por que separado, toda essa história que nós sabemos da ortografia. Então, é necessário que você saiba alguns desses aspectos mais importantes para resolver as questões. Tudo bem? Além de ortografia, o edital dividiu entre morfologia e sintaxe alguns aspectos e tópicos que serão perguntados. Acompanhe aí comigo novamente. Morfologia, formação de palavras, classes gramaticais e flexão das palavras. Para quem não se lembra, a morfologia é a parte da gramática que estuda as palavras. É um aspecto diferente da ortografia que estuda só a escrita das palavras. No caso da morfologia, o que a Fundação Getúlio Vargas vai perguntar para você é como as palavras, por exemplo, se formam. Você se lembra de ter ouvido falar em prefixo, sufixo, derivação prefixal, derivação sufixal, composição. Então, um dos temas da morfologia é como as palavras se estruturam, qual é a formação das palavras. Mas isso é só um grupo que faz parte desta análise dos vocábulos. Um outro aspecto que você acompanhou comigo é o das classes gramaticais. Classe gramatical é quando você precisa, a partir do contexto, definir se uma palavra é um substantivo, se é um adjetivo, se é um pronome. Inclusive, os pronomes representam uma classe gramatical muito importante. É extremamente solicitado na hora da prova. Pronome pessoal, pronome relativo, a posição dos pronomes, são muitos os tópicos a serem vistos no que diz respeito às classes gramaticais. Tudo bem? Então, formação de palavras e classes gramaticais, a definição das classes gramaticais. E, por fim, ainda na morfologia, ele pede a flexão das palavras. Flexão é quando você precisa saber se um determinado termo, se um determinado vocábulo fica no singular, fica no plural, no masculino, no feminino, como é feita a variação de determinadas palavras. A variação de um pronome, por exemplo. Tudo bem? Se você for acompanhar nos tópicos, tudo isso está associado, então, à visão morfológica, dentro da gramática. Legal? Acabamos com o edital? Ainda não. Nós temos interpretação de texto, na gramática, a ortografia e a morfologia e falta ainda a análise sintática. Acompanhe comigo, então, o que a Getúlio Vargas vai solicitar em relação à análise sintática. Veja aí no quadro. Análise sintática. Frase, oração, período. Termos da oração. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. E crase. Bastante coisa a ser estudada, então, na parte sintática. Enquanto a morfologia é a parte da gramática que estuda a palavra, a análise sintática, a sintaxe, é a parte da gramática que estuda a oração. Como é que os termos se organizam para que uma oração, para que uma comunicação tenha sentido completo. Por isso que no início do tópico estava escrito aí frase, oração e período. A Fundação Getúlio Vargas quer saber se você, candidato, consegue fazer essa distinção. Se o período é simples, se o período é composto, se a oração tem os termos todos corretos. Não tem um termo aí que nós vimos, um tópico que chama termos da oração? O que são os termos da oração? É para que você consiga identificar o sujeito, os complementos verbais. Lembra daquelas terminologias? Objeto direto, objeto indireto, adjuntos, adnominais, adverbiais, predicativo,
Bastante coisa, hein? Esse concurso do IBGE, ele é muito bom, a remuneração é boa, mas o edital ele é bem detalhado. Então não vá vacilar, não vai achar que uma semaninha antes da prova você consegue resolver todos os tópicos do editais, porque você não vai conseguir. É melhor você já de agora, já se organizar para fazer os estudos adequados em relação à gramática. Tudo bem? Ainda falando do aspecto sintático, o de sempre. Concordância e regência, tanto a verbal quanto a nominal. Concordância, para nós sabermos o gênero e o número, se há combinação entre os termos em relação ao gênero e o número, e a regência, que, pensando na verbal, é a análise da transitividade. Quando nós falamos em regência verbal, é para você saber se o verbo é transitivo direto, indireto, intransitivo. A AGV, a Fundação Getúlio Vargas, ela pergunta a classificação do verbo, ela quer saber se a preposição está correta ou não, são muitos detalhes a serem vistos. Dentro, inclusive, da regência, tem aquele assunto que todo mundo sabe de concurso público, a crase. Crase é imprescindível que você estude, faz parte também da regência. Viu quanta coisa? Ainda temos mais 2 pontinhos para falarmos sobre o aspecto gramatical. Além, então, de você saber no aspecto gramatical a ortografia, a morfologia e a sintaxe, o edital ainda pede a pontuação, para saber se você sabe utilizar a vírgula em especial. Não é que as outras pontuações, como 2 pontos, ponto e vírgula, não possam aparecer, mas como a vírgula, ela normalmente é usada de maneira equivocada na vida cotidiana, a tendência das provas é perguntar mais essa utilização. Até porque, para saber usar bem a vírgula, você tem que saber os termos sintáticos, você tem que saber quem é o sujeito, quais são os complementos, para saber onde é que a vírgula cabe nesse sentido da oração. Deu para pegar? São muitos os tópicos, mas se você se dedicar, você vai, obviamente, conseguir ter um bom resultado. Você viu quantos são os tópicos a serem estudados por você que quer fazer esse concurso do IBGE. Mas para te ajudar, nós vamos ainda falar e destacar aquilo que você deve estar mais atento, aquilo que é imprescindível que você estude. Não estou dizendo que você não vá analisar os outros pontos, mas imprescindivelmente você precisa estudar a coesão textual, na parte da interpretação de texto, que é a análise dos pronomes e das conjunções. Você precisa, na morfologia, saber bastante os pronomes, os tipos de pronomes e as conjugações dos verbos, o modo e o tempo verbal. Então, na morfologia, os pronomes e os verbos são essenciais. Na análise sintática, a parte mais importante vai ficar para a regência e para a concordância. Deu para você anotar? Então, acompanhe mais uma vez. Coesão textual, o uso dos pronomes, a conjugação dos verbos, a concordância e a regência. Sem esses tópicos, é quase impossível que você consiga ter um bom resultado na prova do concurso do IBGE. Eu espero ter ajudado mostrando esses tópicos do edital e espero mais ainda que você se dedique nos estudos. Nós temos alguns vídeos curtinhos mostrando alguns tópicos da gramática que podem te ajudar, mas vá procurar a Central de Concursos para você se preparar e em abril fazer uma boa prova. Estamos juntos com você nessa proposta de sermos aprovados no concurso público. Um grande abraço e sucesso!